Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje nós vamos discutir a fisiologia reprodutiva no macho e na fêmea. Também de uma forma reduzida, uma forma resumida, onde nós vamos encontrar alguns mecanismos semelhantes entre o macho e a fêmea. Vamos iniciar com o macho porque é o mecanismo mais simples. Entender esse mecanismo vai nos ajudar a compreender a fêmea, que é um mecanismo mais complexo. Mas antes disso, pessoal, nós temos que entender o seguinte: a reprodução é um assunto bastante importante para nós, médicos e médicas veterinários, porque é uma área específica do conhecimento que nós vamos ter futuramente, lá pelo 8º, 9º semestre, outras disciplinas que vão te ajudar a trabalhar com esse assunto. Mas esses mecanismos têm que ser entendidos inicialmente, porque também a clínica médica vai fazer uso de vários conceitos, que nós vamos discutir aqui, e essa ação de hormônios vai fazer desde o aumento do número de animais até o crescimento desse indivíduo, alcançando a sua maturidade sexual. Então, alguns hormônios vão estar presentes, inclusive, no útero dessa fêmea, gerando esses filhotes machos. Okay? Esse filhote depois vai passar por um período de puberdade, que os hormônios vão começar a aumentar, alcançando o seu auge na vida adulta. E nós intercedemos bastante nesse assunto, por exemplo, com a castração. Alguns motivos que levam à castração são diminuir o número de indivíduos, nós precisamos às vezes limitar, ou muitas vezes nós precisamos aumentar. Algumas espécies nós precisamos diminuir, outras espécies precisamos aumentar. Não só isso, esses hormônios, você pode perceber nesse animal à sua direita, esse macho adulto inteiro não foi castrado, essa cabeça possante dele, esse masseter, esses músculos possantes, são frutos da testosterona, do principal hormônio sexual masculino, que fizeram esse animal se desenvolver de uma forma maior do que, por exemplo, uma fêmea. Maior, por exemplo, do que um macho que foi castrado lá na sua puberdade. Então, essa testosterona teve tempo para atuar no corpo desse macho, desse animal adulto. Alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos de vida. Ok? Mas, pessoal, não é apenas na morfologia do animal que a testosterona vai ter papel. Não é só na produção de espermatozoides que a testosterona também terá importância, mas também no comportamento. Então, o sistema nervoso desse animal, que nós vimos em outro vídeo, sofrerá a ação da testosterona moldando o comportamento desse animal. Então, por exemplo, os machos terão um comportamento X, as fêmeas terão um comportamento Y. Machos castrados terão um comportamento Z. Por quê? Porque essa testosterona, ao mesmo tempo que moldou, que modificou o corpo desse animal, tendo essa cabeça possante, por exemplo, desse macho, também atuou no sistema nervoso dele. Então, por exemplo, tornando-o intolerante a outros machos, tornando-se mais interessado pelas fêmeas, mais ainda pelas fêmeas que estão ciclando. Então, é importante perceber que esse hormônio, no caso aí que eu estou usando como exemplo, a testosterona, mas você poderia substituir esse exemplo na fêmea pelo estrógeno, pela progesterona. Você poderia substituir tanto o macho como na fêmea o papel do LH, do FSH, do ACTH, hormônios que nós também vimos em outro vídeo. Então, esses hormônios vão atuar no corpo do animal, modificando a morfologia desse corpo. Então, por exemplo, se nós utilizarmos o leão como exemplo, aquela juba abundante, ela é fruto da testosterona. Se você castra esse animal, essa juba diminui, ela é reduzida. Do mesmo jeito que esse gato tem essa cabeça possante que eu estou usando como exemplo para vocês. Ok? Também vai ter uma ação na musculatura dele, nos ossos dele, em outros órgãos, por exemplo, na próstata desse macho, e por fim no sistema nervoso desse macho, moldando o comportamento dele, tornando o macho reprodutor. E para cada espécie você vai encontrar ações específicas. No equino será uma, no bovino outra, no suíno outra, no cão outra, etc. Então, para cada espécie, essas peculiaridades foram desenvolvidas ao longo da evolução da espécie, caracterizando o comportamento de cada espécie distinto de outras. Então, por exemplo, você pode ter espécies que migram, que se deslocam de um local para outro, fruto também desses hormônios. Algumas espécies vivem em grupo, outras solitários, também em função desses hormônios. Ok? Então, vamos entender como é que há o mecanismo básico desse hormônio. No caso, eu continuo com um exemplo da testosterona, tá certo? Aqui é um macho também.
Mas você pode substituir essa ação desses mecanismos por qualquer outro hormônio. Tá? Então eu vou utilizar apenas como um exemplo a testosterona. Inicialmente, o controle desse hormônio vai iniciar lá no hipotálamo, lá na porção do sistema nervoso central, que nós vimos também em outro vídeo. Essa porção nervosa, o hipotálamo, tá, vai liberar hormônios. Nesse caso, vai liberar o GNRH ou sinônimo, tá? Ou LHRH, é o mesmo hormônio. Eu tenho dois nomes para ele: GNRH ou LHRH. Então, os RH são os fatores liberadores, os hormônios liberadores que saem do hipotálamo e se encaminham para onde? Para a hipófise, particularmente para a adenohipófise. Então, esse é o fator liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio saiu do hipotálamo e se encaminha para a hipófise. Lembre-se, pessoal, vocês sempre vão ter que saber 3 pontos a respeito de cada hormônio, além do nome dele, evidentemente: a origem, o destino e a função desse hormônio. Então, a origem desse hormônio, no caso aí nosso, foi hipotálamo. O destino será a adenohipófise. Então, ele saiu do hipotálamo, se encaminhou para a adenohipófise. O destino dele foi a adenohipófise. A função dele na hipófise ou na adenohipófise será liberar as gonadotrofinas ou gonadotropinas, que são 2 hormônios aqui, tá? O LH e o FSH, né? O hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Aqui são 2 hormônios distintos, separados, moléculas diferentes, mas que têm uma mesma origem e terão o mesmo destino, porém funções diferentes. Ok? Então, o LH vai estar mais relacionado à produção de testosterona realmente, que é o nosso objetivo aqui no nosso exemplo. O FSH será um hormônio mais relacionado à produção do gameta, nesse caso, a produção do espermatozoide, tá? Uma vez que o nome dele é folículo estimulante, tá? Mais relacionado à fêmea, mas ele tem um papel importante no macho também. Tá, ok? Esses hormônios se encaminhando para o testículo, nós teremos a promoção do nosso hormônio-alvo aqui como nosso exemplo, que é a testosterona. Tá? Temos outros hormônios também, nós vamos ver, vai ter a inibina, no caso do macho, no caso da fêmea será o estrógeno e a progesterona, tá, ok? Mas seja um ou seja outro desses hormônios, testosterona ou inibina aqui no caso, né, nós vamos ter o que nós chamamos do mecanismo de feedback negativo. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é o mais simples possível, tá? Eu tinha lá inicialmente o GNRH, que saiu do hipotálamo foi para a hipófise, estimular a liberação do LH e do FSH, que saíram da hipófise e foram para o testículo, estimular a produção de testosterona, e a testosterona volta nessas estruturas anteriores, hipotálamo, hipófise, e inclusive também no testículo, para realizar o feedback negativo, o mecanismo de autorregulação negativo, tá? Para diminuir a produção de GNRH, diminuir a produção do LH e do FSH, com isso diminuindo a estimulação do testículo para a produção de testosterona, ajustando isso para uma concentração adequada. Com essa diminuição, a própria testosterona vai diminuir também. Ela para de inibir o hipotálamo e a hipófise. Com isso, libera o GNRH, libera o LH, o FSH para um novo estímulo. E esses ajustes finos permanecem ao longo da vida adulta desse animal, de modo a ajustar a concentração da testosterona à época de reprodução, à estação de monta, por exemplo, à época de anestro das fêmeas, à época de migração desse animal, seja lá qual outra época for, além da estação reprodutiva desse animal. Então, o animal nem sempre estará apto à reprodução. Nós trabalhamos com espécies e trabalhamos num clima quente, em que a maior parte do tempo os animais estão aptos à reprodução. Mas existem regiões, locais do planeta, por exemplo, que a reprodução é uma época muito específica da vida do animal. E ocorre só naquela época, por conta do ambiente ser, por exemplo, extremamente agressivo e não ter alimento para o filhote, não ter alimento para a fêmea, para o próprio macho.
a temperatura é muito baixa, por exemplo, ou muito alta. Então, condições ambientais vão interferir na reprodução intensamente. Felizmente para nós, isso não acontece tanto e nós podemos desfrutar de uma reprodução muito maior para os animais que nós trabalhamos de modo geral. Então, vamos ver agora aqui, num gráfico, a produção de testosterona ao longo da vida desse animal. E eu vou iniciar a análise dessa produção de testosterona ainda na vida intrauterina desse machinho. Então vai ter a gestação da mãe dele, o nascimento dele, infância, puberdade, vida adulta e senil, idoso. Tá? O eixo Y vai ser concentração. Ok? Então, inicialmente, nós vamos ter dois tópicos a serem analisados. A própria produção da testosterona e uma medida muito importante, que é a análise de produção de espermatozoides, que estará mais ou menos paralelo a esse animal quanto à vida adulta. Então, esses dois parâmetros, testosterona e espermatozoide, lá na vida adulta, vão estar praticamente sempre em paralelo. Eu tenho inicialmente aqui as curvas que vocês vão encontrar no animal ainda na vida intrauterina, no filhotinho lá no útero da mãe, onde essa testosterona vai ter um papel importante na formação da sua genitália. Essa genitália, se não contar com a presença da testosterona, será uma genitália híbrida, num animal com algum tipo de má formação. Ao nascer, próximo do finalzinho do terço final dessa gestação dessa fêmea, a testosterona cai, passa por um breve período de baixa e aumenta rapidamente nas primeiras semanas, com uma queda sucessiva que se mantém por praticamente toda a infância desse animal. Se nós estamos falando de um cão, por exemplo, de um gato, por exemplo, eu estou chegando aqui, nesse final aqui da sua infância, lá por volta do 4º, 5º, 6º mês de vida, quando nós vamos ter o início da puberdade. Então, lá pelo volta do 6º mês de vida desse cachorrinho, desse gatinho, eu tenho o início da puberdade, onde a principal característica é o aumento gritante, importante, da nossa testosterona aí. Essa testosterona vai se manter praticamente durante quase toda a vida adulta dele em alta concentração, salvo uma condição, né, de doença, um problema grave que ele tenha. Essa testosterona vai se manter bastante alta ao longo de praticamente toda a vida adulta dele. Quando ele estiver bem idoso, tá, haverá uma queda dessa testosterona, mas não vai desaparecer. Ela vai cair, 1/3 mais ou menos, até a metade mais ou menos, mas continua alta ao longo de toda a vida desse animal, desse macho adulto. Eu tinha dito para vocês que o espermatozoide, né, a curva de espermatozoide, iria se manter bastante paralela à de testosterona. E aqui que você está vendo nessa curva azul. Então, o fato da testosterona estar aumentando na vida adulta, né, vai promover um estímulo importante na produção de espermatozoides. E vai se manter praticamente da mesma maneira, tá? Numa curva bem paralela, bem próxima uma da outra. Diferente das duas curvas anteriores, onde não havia condição ainda, aquele testículo não havia condições ainda para a produção de espermatozoides, mas já tinha para a produção de testosterona. Quando você faz a castração do animal, você retira a produção desses dois tópicos aí, da testosterona e do espermatozoide. Okay? Bom, vamos ver agora, rapidamente na forma de um resumo, quais são as funções da testosterona que eu falei para vocês ao longo do vídeo até agora. Tá? Então, ela é importante para o desenvolvimento fetal, produzida a partir lá da vida embrionária, lá no útero da mãe dele, tá, do filhotinho. Nós vamos ter também um papel importante da testosterona na descida do testículo para a bolsa escrotal. O animal que não tiver esse fenômeno vai ser um animal que nós denominamos de criptorquítico ou monorquítico, onde um ou os dois testículos não estarão inseridos na bolsa escrotal, sofrendo um prejuízo. A bolsa escrotal para os mamíferos é importante para manter uma temperatura um pouquinho mais baixa que do abdômen, que é importante para a maior parte dos mamíferos. Algumas espécies não contam com essa estrutura. Caso esse testículo não desça para a bolsa escrotal, ele vai sofrer um prejuízo na sua produção de hormônios e de espermatozoides. Okay?
Também, outra função importante da testosterona são a determinação, a influência que ela faz sobre as características sexuais primárias, que nós já falamos lá no desenvolvimento fetal, e agora sexuais secundárias, que são distintas segundo a espécie. Então, no caso do gato ali que nós vimos, né, aquela cabeça possante, aquele masséter possante. No caso de algumas aves, né, de alguns mamíferos, uma cor distinta para o macho, uma cor diferente para a fêmea, uma estrutura, por exemplo, no caso de aves, a barbela, né, a crista para o galo, por exemplo, que não são tão grandes, são maiores como a da fêmea, tá certo? Outra função importante é a espermatogênese, que vai atuar junto com o FSH na produção do espermatozoide, que nós vimos naquela figura daquele touro, tá certo? Ainda, formação de proteína e desenvolvimento muscular é acentuado pela testosterona, por isso os machos, da maior parte das espécies que nós trabalhamos, o macho é maior do que a fêmea. Em algumas espécies, a fêmea pode ser maior que o macho. Tá? No caso das espécies domésticas, dos animais que nós trabalhamos a maior parte do tempo, o macho normalmente é maior do que a fêmea. E por último, aqui no nosso exemplo, o crescimento ósseo e a retenção de cálcio são estimulados pela testosterona, por isso o macho é mais pesado também do que a fêmea. Tá, ok? Com isso, nós encerramos a parte, né, o exemplo do macho e começamos a partir para a fêmea. Eu tinha dito que o macho era mais simples dos seus mecanismos, né? E agora nós vamos ver mecanismos um pouco mais complexos, com alguns detalhes a mais. Né? Inicialmente, lá atrás, o gene RH também vai sair do hipotálamo, vai se encaminhar para a adenohipófise, para a liberação de LH e de FSH. Até aí é aproximadamente o mesmo mecanismo. Tem alguns detalhes que diferenciam o macho de fêmea, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a principal diferença vai estar no ovário, onde nós vamos ter agora 2 hormônios e não mais um hormônio importante, que era a testosterona. Temos a inibina para os dois, tá? Mas o foco era a testosterona. Agora eu vou ter 2 hormônios com o foco, o estrógeno e a progesterona. Então, o ovário é uma estrutura mais complexa do que o testículo, onde no testículo eu tenho uma estrutura, que é a célula de Leydig, que vai produzir a testosterona, e a de Sertoli, o espermatozoide. No ovário, a mesma estrutura produz os hormônios, estrógeno e progesterona, e o gameta. Okay? Então, essa estrutura que é o ovário é uma estrutura mais dinâmica do que o testículo, onde nós vamos ter folículos primários, que são a fonte inicial dos hormônios e do gameta. Esse folículo primário conta com o ócito dentro dele, tá? Em estágios iniciais, que vão se desenvolver, dependendo da espécie, um folículo ou mais folículos por ciclo da fêmea. Então, no caso da égua, no caso da vaca, nós temos um folículo que vai desenvolver e crescer, chegar até o final dessa competição entre os folículos. No caso de uma cadela, de uma porca, de uma gata, vários folículos primários iniciam o seu crescimento e alcançam a denominação que nós damos de folículo de Graaff. Então, ele passa pelo folículo secundário, terciário e alcança a denominação de folículo de Graaff, que é o folículo maduro que vai ovular. Tá? Então, para algumas espécies nós temos um, para outras espécies temos vários. Então, esse desenvolvimento do folículo ocorre na medida de características de peculiaridades para cada espécie. Né? Ciclos maiores, ciclos menores, ciclos mais rápidos, ciclos que são várias estruturas, ciclos que é apenas uma estrutura, que vão se desenvolver e alcançar a condição de maduro, tá? De folículo de Graaff. E é essa estrutura que produz inicialmente estrógeno, depois progesterona, e eu vou reforçar isso para vocês, é muito importante, tá? Essa sequência, primeiro o estrógeno, depois a progesterona. E quando for a passagem da produção de estrógeno para a progesterona, nós vamos ter a ovulação, tá certo? Esse folículo maduro, esse folículo de Graaff, vai romper a estrutura e vai lançar o ócito para fora do ovário. Então, esse corpo hemorrágico, esse folículo que se rompeu, aquela estrutura inicialmente lá dentro, que era o ócito, foi lançada para fora, para as trompas. Ele vai percorrer as trompas, alcançando o útero,
E nesse trajeto, tanto trompas como no útero, ele encontrará o espermatozoide, dependendo da espécie em questão aí. Para cada espécie, a localização é específica. Então, o óvulo saiu do ovário, não irá voltar, e se não houver cópula, se não houve monta, ele será perdido e um novo ciclo será iniciado. Esse corpo hemorrágico, essa porção amarela que nós estamos vendo, vai passar a ser denominado de corpo lúteo maduro. E aqui eu vou ter uma forte produção de progesterona. Até o folículo maduro, o folículo de Graafi que a gente tinha, nesse exemplo que está em vermelho, nós tínhamos uma forte produção de estrógeno. Ocorrendo a ovulação, essa estrutura que era o folículo sofre uma modificação radical e agora ele vai produzir estrógeno também, tá? Mas bem menos. A forte produção será de progesterona. E esse corpo lúteo maduro irá se desenvolver, irá percorrer o seu tempo de vida, que depende da espécie, pode ser maior, pode ser menor, e vai ser agora denominado de corpo atrésico e até corpo cicatricial. Uma pequena cicatriz vai ficar no ovário que foi originada pela regressão dessa estrutura. Então nós temos a primeira metade, uma forte produção de estrógeno, que eu estou representando aqui como E2. Tá? Nós temos vários estrógenos, tá, pessoal? Estrógeno, estriona. E a segunda metade eu represento aqui como P4 pela progesterona. Então na primeira metade eu tive uma forte presença do estrógeno, na segunda metade uma forte presença da progesterona. Esses hormônios estão nessa sequência principalmente, lembra que eu falei para vocês que a testosterona atuava também no comportamento do macho? Aqui também o estrógeno vai preparar a fêmea para a corte, para a cópula, para a preparação do ninho, se for uma espécie que faz ninho, por exemplo, a cadela faz ninho, a gata faz ninho. Ela vai modificar o seu comportamento em relação ao macho, sendo mais tolerante com esse macho, permitindo que ele se aproxime dela, permitindo a corte. E quando da monta e da fecundação, a partir da ovulação, né, ocorrendo a fecundação, a estrutura que era o corpo lúteo agora passa a ser, a estrutura que era o folículo de Graafi passa a ser agora corpo lúteo, que é um forte produtor de progesterona. E a progesterona agora, a função dela é outra. Será preparar o ambiente uterino para essa gestação, que pode ser, para cada espécie, períodos diferentes. Ao final da gestação, próximo do final da gestação, essa estrutura, que é o corpo lúteo, começa a regredir, caminhando para ser o corpo atrésico. Então a produção de progesterona também irá diminuir. E essa diminuição de progesterona, junto com outros hormônios que também fazem parte do estresse, irá gerar o parto. Tá? Esse nosso filhote irá ser liberado para o ambiente externo por conta também, né, dessa queda de progesterona. Do mesmo jeito que a gente fez um gráfico para o macho, vamos fazer agora um gráfico para a fêmea, mas não ao longo de toda a vida dela. Como ela faz ciclos, nós vamos analisar aqui um ciclo ovariano, um ciclo completo dessa fêmea, o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Tá? O macho, como tem uma produção mais constante, eu apresentei um gráfico para vocês, desde a vida intrauterina, infância, puberdade, vida adulta, vida senil, porque ele não tem grandes variações. Na verdade, você viu 3 ondas ali. A fêmea é bem diferente. Ao atingir a maturidade sexual, essa fêmea passa por ciclos periódicos, se ela tiver gestante ou não. Tá? Então, se ela não tiver gestante, os ciclos serão acentuados, ela terá um número maior de ciclos. Com a gestação, esses ciclos serão interrompidos, mas ela terá vários ciclos ao longo da vida dela, diferente do macho. Então, no eixo X, você vê o número de dias, que vai diminuindo, né, porque é o fim de um ciclo, 0, aí eu tenho o estro, o cio dessa fêmea, a ovulação dessa fêmea e os dias sucessivos desse ciclo estral. No caso do eixo Y, você vai ver ali a concentração de alguns hormônios, a quantidade de alguns hormônios, tá certo? Os principais hormônios que nós vamos ver serão progesterona,
estrógeno e LH. Essa seta indica aí a ovulação. Tá? Então é um momento muito importante, que é aí, próximo aí, que vai haver a cópula e a fecundação. Tá? Se não houver fecundação, um novo ciclo terá início. Se houver uma fecundação, teremos a gestação. Aí para cada espécie teremos um número de dias que nós vamos ver no slide mais à frente aí. Tá certo? Então aqui em azul, eu estou projetando para vocês a concentração de progesterona. Então, há inicialmente uma produção alta. Então, lembre-se, aqui eu tenho o fim de um ciclo. Esse início, aqui que nós estamos vendo, do lado esquerdo da curva aqui, né, é a produção de progesterona de um corpo lúteo que está encerrando a sua participação. Nós não vamos ter fecundação aqui, tá? O exemplo vai ser sem fecundação. Essa queda de progesterona cai a níveis bastante baixos. E aqui você vai ter o início de uma nova curva, de um novo ciclo. Então aqui eu tenho um outro corpo lúteo se responsabilizando por esse aumento de progesterona aqui. Okay? Então nós tivemos um corpo lúteo aqui, o desenvolvimento de um folículo nesse trecho que nós vamos ver a seguir, com a representação do estrógeno, e aqui o folículo que produziu o estrógeno, que não aparece ainda aqui, mas vai aparecer, vai ser a estrutura responsável por essa produção de progesterona aqui. Ok? E aqui nós temos a representação do estrógeno. Então, eu tinha folículos primários, secundários que estavam aqui produzindo essa pequena quantidade de estrógeno. Aí um folículo começa a crescer, ganha, por exemplo, se for um animal uníparo, uma égua, uma vaca, que vai ter só um filhote, ou uma cadela, uma gata, uma porca, que vai ter vários filhotes. Então aqui são vários folículos que estão crescendo, que se responsabilizarão por essa grande quantidade de estrógeno. Com a queda aqui do estrógeno, nós já podemos inferir que houve também a ovulação aqui. Então aquela dinâmica toda que eu descrevi para vocês, daquele ósseo saindo do ovário, se encaminhando para as trompas e útero, está ocorrendo nesse momento aqui. Tá? Esse estrógeno, que era fruto do folículo, será substituído pelo corpo lúteo, que agora vai passar a produzir essa progesterona aqui. Ó. Tá ok? E um terceiro hormônio bastante importante que nós temos é o LH. Poderíamos colocar o FSH aqui, podemos colocar hormônios do estresse, podemos colocar GNRH, podemos colocar várias curvas, tá? Mas esses são os três mais importantes que vão aparecer. Então já está havendo até uma certa sobreposição de curvas, então 3 hormônios já seriam um número bastante bom aí para não haver tanta sobreposição. Então essa onda de LH, ela vai ajudar, ela vai ser responsável para promover a ovulação. Então nas ovuladoras espontâneas, que é a cadela, a égua, a vaca, a porca, essa ovulação será promovida por essa onda de LH, independente de haver monta ou não. Okay? No caso da gata, no caso da camela, da lhama, que são ovuladoras reflexas, essa onda de LH necessariamente vai estar mais próximo e vai ocorrer em função de ter sido promovido a monta. E só aí teremos a ovulação. Então a gata tem uma pequena diferença da cadela ou de outras espécies espontâneas, ok? Onde a ovulação vai ser promovida por conta da onda de LH necessariamente. Então essa onda de LH tem que existir. Se houver necessidade de monta, estaremos discutindo espécies reflexas. Se não houver necessidade de monta, a fêmea vai ovular de qualquer forma, nós teremos como exemplos as ovuladoras espontâneas. Ok? Vamos ver agora a duração de diferentes fases do ciclo da fêmea. Apenas alguns exemplos para as principais espécies. Então, a cadela, a gata, a vaca, a égua, a porca, certo? O ciclo estral delas pode durar dias ou até meses, né? No caso da cadela, há um intervalo aproximadamente de 7 meses. Então, uma cadela pode dar 2 a 3 ciclos por ano. Depende de quando cai esse ciclo, mais no começo do ano, mais no meio do ano, certo? A gata já é bem diferente. Ela vai ter 16 dias se ela não acasalar. Por isso é uma recomendação de castração para as gatas que você não pretende tirar filhotes, não pretende reproduzir. Porque
será uma sucessão de ciclos quase intermináveis se ela não contar com a presença do macho. Para vaca, égua e porca, aproximadamente 21 dias. Em relação ao estro, que é uma época que está dentro do ciclo estral, para cadela e para gata, muito próximo, aí 6, 7 dias. Para vaca, aproximadamente 18 horas. Para égua, 5 dias. Para porca, 45 horas. E esse número de dias ou de horas, pessoal, é muito importante no caso da inseminação artificial. Então, conhecer esses períodos específicos, saber exatamente quando começou, quando terminou, é importante se você estiver pensando em reprodução assistida, que é uma área muito importante para a gente, certo? Então, na medida da espécie que você trabalha, essa determinação é fundamental para o sucesso da sua inseminação. Okay? Bom, por fim, a duração da gestação para essas espécies. Então, você tem aí entre 64 dias, 65 dias para cadelas e gatas, 280 para vacas, éguas 345, porcas 113. Mas aí, pessoal, é só uma média, tá certo? Essa cadela, essa gata, por exemplo, pode variar de 57 a 62, 66 dias. Então, esse número de dias aí é aproximado para as nossas espécies principais aí que eu selecionei para vocês. Tá? Eu espero que com isso tenha atendido a sua expectativa aí de principais conceitos que ainda pode gerar alguma dúvida para a sua avaliação, para o seu conhecimento profissional futuro. Qualquer dúvida, procure o professor, discutiremos aí na medida da necessidade. Abraço, pessoal. Obrigado.